Como um programa de TV quase desmascarou um projeto ultra secreto do governo americano, você está no lugar certo, porque começa agora mais um Teorias da Conspiração. Em 1943, os Estados Unidos organizaram um projeto denominado Arco-Íris, que consistia em criar um forte campo eletromagnético de alta intensidade capaz de bloquear as ondas de radar dos inimigos, tornando assim invisíveis ao radar os alvos terrestres. Foram recrutados cientistas de renome, entre eles o iugoslavo Nikola Tesla, inventor da corrente alternada, John Eric von Neumann, matemático húngaro e criador, anos mais tarde, de um dos primeiros computadores eletrônicos, Townsend Brown, inventor dos dielétricos, e Albert Einstein como consultor. Após vários testes, em que conseguiu-se a invisibilidade parcial e total de um navio sem tripulação, em 12 de agosto de 1943, o tão esperado teste com tripulação foi realizado no recém-construído navio DE-173 Eldridge, fabricado especialmente para a experiência, tendo sido adaptadas 4 gigantescas bobinas de Tesla nas torres dos canhões do navio. Deu-se início no porto de Filadélfia, o que ficou conhecido como Projeto Filadélfia. Em 28 de outubro de 1943, a Marinha dos Estados Unidos conseguiu deixar o destroyer USS Eldridge invisível, e a embarcação foi teleportada da Filadélfia para a base naval de Norfolk. Ligando-se os geradores às bobinas, com oscilações de baixa frequência, porém com alta intensidade, pôde-se observar de um navio próximo uma névoa verde, originada pela alta ionização do ar em torno do Eldridge, seguido de um som de cascata decorrente da eletricidade estática. O marinheiro Carl Allen estava em Norfolk, a bordo do Liberty USS Andrew Furchet, e teria visto quando o navio militar surgiu envolto numa névoa verde. A experiência teve de início muito sucesso. Além da invisibilidade ao radar, tornou-se também invisível a olho nu. O navio, que oscilava entre o visível e o invisível no início, desapareceu de repente, ficando 4 horas sumido, sem nenhuma comunicação. Submetido a intensos campos eletromagnéticos que distorcem o espaço-tempo, materializou-se por alguns minutos perto de Norfolk, que ficava a quilômetros de distância da Filadélfia, aproximadamente 24 horas navegando, desaparecendo posteriormente. Quando retornou ao porto de Filadélfia, estava em estado lastimável. A embarcação estava suja e coberta de um material não identificado, parecido com fuligem. Vários mastros estavam quebrados. A tripulação estava em estado desesperador. Alguns sobreviventes estavam com as roupas em chamas, e outros, com seus corpos mutilados, fundidos ao aço do navio, vomitavam sem parar, e seus corpos se encontravam instáveis e brilhantes, desaparecendo e reaparecendo continuamente. O que aconteceu ao navio e à tripulação durante as 4 horas foi assustador. Segundo relatos de testemunhas, a embarcação, após ser parcialmente destruída, retornou ao hiperespaço e depois à invisibilidade, quando então voltou ao porto da Filadélfia. Os sobreviventes foram enviados a centros psiquiátricos militares, onde sofreram lavagem cerebral para esquecer tudo, e declarados como perdidos em missão, mortos, confinados em bases militares e excluídos da sociedade. O episódio foi abafado. Allen confirmou ter sido a única testemunha, porque o fenômeno durou poucos instantes e vários tripulantes do Eldridge morreram ao se fundir com o navio no teleporte de retorno. A façanha foi uma aplicação da teoria do campo unificado de Albert Einstein. O físico realmente trabalhava para a Marinha. Em uma carta de junho de 1943 ao tenente Stephen Brownewer, Albert Einstein contou que tinha uma ideia de um aparato eletromagnético e queria testar com os militares. Em outra, afirmava que o experimento parecia ser o único modo de confirmação. Anos depois, passou a mandar cartas para o astrônomo Morris K. Jessup, autor da ficção científica The Expanding Case for the UFO. Einstein enviou anonimamente às autoridades uma cópia desse livro, com anotações sobre a experiência. Essa versão comentada chegou a ser lançada por membros da Marinha e ficou conhecida como Edição Navarro. Interrogado pela Marinha, Jessup começou a investigar a história. Em 19 de abril de 1959, marcou um encontro com o Dr. Manson Valentine para revelar uma importante descoberta. Mas no ano seguinte, foi encontrado morto em seu carro, num estranho suicídio com monóxido de carbono. Mas na verdade, tudo não passava de uma queima de arquivo. Em 1969, Allen finalmente veio a público. Apareceu no escritório de pesquisa de fenômenos aéreos, no Arizona, e confessou que a história tinha sido inventada. Mas 10 anos depois, porém, Allen tomou coragem, voltou atrás e colaborou com outros autores, Moore e Bellitz, em The Philadelphia Experiment, Project Invisibility, o livro que cristalizou toda a verdade. Em 1984, a história inspirou o filme Projeto Filadélfia, com Nancy Allen. O filme fez surgir uma nova testemunha, Alfred Bielek, responsável pelo setor eletrônico do USS Eldridge, que havia sofrido lavagem cerebral e só relembrou tudo o que havia acontecido ao assistir a longa-metragem. Bielek contou que a experiência teria acontecido 12 de agosto e não em outubro, e havia sido muito mais do que um teletransporte
teletransporte. Ele havia viajado no tempo de 1943 a 1983, assim como havia sido descrito no filme. Além disso, a fenda temporal criada pelo campo magnético atraiu OVNIs para a Terra, e um deles tinha sido capturado pela Marinha dos Estados Unidos. Já no século XXI, uma famosa série de TV tentou contar ao mundo o que aconteceu no Projeto Filadélfia. A série se chamava Lost, de J.J. Abrams. É estarrecedora a quantidade de coincidências entre o descrito no Projeto Filadélfia e o mistério da ilha de Lost. Uma nuvem misteriosa, lavagem cerebral, pessoas prisioneiras, fendas no tempo, teletransporte, invisibilidade, superímãs, experiência com eletromagnetismo, ruídos assustadores. Todas as pistas do Projeto Filadélfia podiam ser encontradas na série Lost. Está tudo lá. Porém, após o sucesso da série, por pressões de forças ocultas, o final de Lost, que seria a revelação de todo o Projeto Filadélfia, teve que ser mudado. Uma explicação tola e pueril foi inventada para substituir toda a verdade.